competindo por recursos, e você vai ter que ver o que é essencial dos interesses legítimos de cada um dos atores para montar esse quebra-cabeça, né? Mas não vai se criar espaço, né? Isso não dá para fazer, a mediação não tem milagre, né? Em relação ao conteúdo do acordo, só seguir aquilo que está previsto lá no artigo 4A da Lei 9469, você tem um acordo claro o suficiente para ser cumprido, né? Pode passar. Em relação aos conflitos complexos aí que a gente vê envolvendo políticas públicas, só é interessante notar que normalmente eles prevêem obrigações que, vamos dizer assim, se prolongam no tempo, né? Esse caso aí da Samarco, vamos imaginar o estudo para identificar a solução adequada, a implementação das medidas necessárias para a solução adequada por parte da empresa para reparar o dano causado, a adequação da estrutura de fiscalização do DNPM, a adequação da estrutura de fiscalização da FEA. Isso tudo normalmente vai envolver recursos, né, que nem sempre existem naquele exercício financeiro e tudo mais. Qual o problema nisso? Se preveja prazos ao longo de cada exercício, né? Prazos ao longo de cada exercício se inclua no orçamento seguinte ou se altera ao longo do orçamento, que isso se faz todo dia nesse país, todo mundo sabe muito bem, nas 3 esferas da federação existem meios para isso, né? Medida provisória na esfera federal enfim, créditos que podem ser remanejados, receitas que podem ser remanejadas e tudo mais. Então é importante notar que aquela historinha de reserva do possível, né? Porque não tem verba já prevista, não é bem assim, porque a questão não se esgota no orçamento e existem formas de resolver isso. Outra questão importante é falar de dinheiro primeiro. Em relação a essa questão do orçamento que se prolonga no tempo, também existe um limite, vamos imaginar um limite, principalmente na esfera local, é muito provável que existam situações limite que ou na esfera estadual também, no caso brasileiro, o recurso realmente ainda se remaneja, etc. Não existe. Ok, aí pensando como publicista, esse ente público está exercendo suas competências tributárias na sua totalidade? Se a resposta for sim, não tem solução. Se a resposta for não, né, temos o limite da vedação do confisco. Se a resposta for não, e na esfera federal a gente não tem, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, eu entendo que não dá para pensar em alegação de falta recurso quando o ente público não está exercendo suas competências tributárias. Não dá para pensar o que falta para isso. É o mesmo caso lá do limite da unidade de conservação. Simples assim. Está faltando recurso, não, mesmo remanejando prioridades, não tem de onde tirar. E as contribuições de melhoria todas que esse ente público pode instituir, já foram instituídas? Né? A alíquota do IPTU é razoável? A alíquota do IPVA é razoável? Ou é aquele estado que o pessoal coloca o endereço no domicílio do parente porque é mais barato? Enfim, é preciso pensar nisso. Quando se fala em dificuldades orçamentárias, tem que se pensar se as competências para criar fontes de custeio já estão exercidas. Assim como se pode alterar a legislação orçamentária por lei, se pode criar tributo por lei, né? E chamar o Poder Legislativo para o debate e tudo mais. Então, pensar fora da caixinha, né? Porque as soluções institucionais existem. E, saindo um pouco dessa questão do custeio das obrigações, principalmente por parte do poder público, existem também questões técnicas, pensando em conflitos ambientais, que eventualmente hoje a solução identificada para descontaminar um curso d'água seja uma, para emitir menos gases tóxicos a solução seja uma, e amanhã depois surge outra tecnologia, certo? Então, estabelecer é a mesma situação da pensão alimentícia, né? A possibilidade de pagamento pode se alterar, a renda pode se alterar, e a necessidade também pode se alterar. Esse alimentando amanhã depois entra na faculdade, já tem uma renda do estágio, né? Aquele que recebia a pensão do pai, depois a situação se altera. E amanhã ou depois a idade chega, já não tem mais direito nenhum. Então,
deve se imaginar com naturalidade nesse tipo de conflito a possibilidade de revisão das obrigações também, pelo fato de ter surgido uma solução tecnologicamente mais adequada, mais barata, e que o acordo deve ser revisto sem nenhuma dificuldade, ainda que homologado com coisa julgada. Coisa julgada aí deve ser lida da mesma forma que a da pensão alimentícia, né? Rebus sic stantibus, né? É isso, né? Legal. É formal, a julgada dando direito da Sim. é formal. Sim, mas essa questão de alterar de acordo com as circunstâncias não é rebus sic stantibus? Não, isso é a teoria da imprevisibilidade. A rebus sic stantibus, salvo o melhor juiz, é de acordo com a norma estabelecida. Certo. Não tenho certeza. Bom, melhor eu não me aventurar pela seara civilista que não é a minha, mas a ideia é a atividade da coisa julgada. É a relatividade da coisa julgada. É a coisa julgada formal. Que admite a revisão, né? Que admite a revisão. A ideia é mais ou menos a mesma, né? Mas a causa estabelecida, é o contrário, a teoria da imprevisão. Mas eu teria que provar que houve um motivo. Certo. A ideia é a circunstância se alterando, que motivou a previsão daquela obrigação, é o caso de rever aquela obrigação. Preferencialmente mediante uma sessão de mediação novamente, né? Pode passar. Por último, mas não menos importante, é interessante, eu não vi ninguém falando disso até hoje, né? Fala-se muito na necessidade de homologação do acordo, mas não se fala dos critérios para a homologação do acordo. Sobre a utilidade da homologação do acordo, ninguém há de discutir a eficácia jurídica, né, do título executivo, a coisa julgada material, são atributos importantes para acordos envolvendo entes públicos pelas razões que eu já falei, né? A temporariedade no exercício das funções que pode alterar a boa vontade para o cumprimento das obrigações estabelecidas, e que são as obrigações normalmente de longo prazo. Mas, a par disso, quais são os critérios para o juiz homologar ou não um acordo? Os critérios são, evidentemente, aquilo que está previsto na fundamentação. As normas jurídicas invocadas, as normas jurídicas pertinentes foram respeitadas? Tudo aquilo foi considerado? Os fatos relevantes foram levantados e foram devidamente considerados? É isso que o juiz vai verificar. Os princípios da mediação foram respeitados? Todos os atores que tinham que ser ouvidos nesse processo foram ouvidos, conseguiram expressar com clareza seus interesses e eles foram considerados nesse acordo? É isso que o magistrado vai considerar para homologar ou não um determinado acordo resultante de uma mediação, né? Por sinal, falo agora da proposta que eu e a Marcela fizemos e que foi aprovada lá no Congresso, que foi da necessidade de participação de todos os atores na mediação de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas. Que a mediação deve, é a súmula número 80, é enunciado ou súmula, não me lembro, enunciado, né? É enunciado número 80, que todos os atores devem ser, e daí a gente coloca aquele slide ali, né? O Ministério Público deve ser público, Defensoria Pública, entidades da sociedade civil, entes públicos competentes e tudo mais, grupos, pessoas que têm interesses legítimos afetados pelo conflito e tudo mais. Então, esse tipo de cuidado que o magistrado, se não foi ele que conduziu a mediação, ele vai verificar para decidir se homologa ou não um acordo, né? Acho que esse é o último. Obrigada aí pelo interesse de... Inicialmente vocês tinham me dado 40 minutos. Mas eu imagino que tenha sido mais claro poder se estender assim. Estou à disposição para conversar. Bom, pela salva de palmas, eu acho que não precisa nem dizer que todo mundo adorou, as suas explicações foram ótimas, e agora eu queria a Gisele aqui para colaborar com isso, para a gente abrir o debate, isso mesmo, né, Gisele? Deixa eu trazer aqui sua... Bom, eu vou deixar o registro, né, de gratidão pela belíssima aula, né? Quem saiu, que saiu mesmo, mas de fato assim, muito densa e uma responsabilidade também, né?
incidirmos, pensando sobre esse trato, né, do conflito coletivo, que nos é muito caro, né, em termos sociais e pessoais também. Né? Bom, só pontuar, né, que acho que a grande resistência, né, como a Luciana comentou, tem tudo a ver mesmo com uma tradição institucional, né, que ainda tem muita dificuldade, né, de lidar, primeiro, com a complexidade desses conflitos coletivos, né, e daí eu acho que, né, quem lida com isso no dia a dia, na prática, ou quem está estudando, né, a temática da mediação, a gente tem uma tradição, né, no Brasil, às vezes fica botando um glitter na mediação, um brilhinho, né, uma coisa romântica sobre a mediação. Pensamos muito pouco sobre os conflitos coletivos, né, e os benefícios que a mediação pode trazer para o trato do conflito coletivo. Acho assim, fenomenal essa pontuação que você faz assim, muito clara. Assim, às vezes a gente tem um receio, ou a gente já parte do pressuposto que existe um espaço tão grande entre o Estado e as comunidades, as coletividades, as pessoas, então não se deve mexer com a seara da mediação. Né? Então, assim, é interessantíssimo isso, esse tensionamento de que possivelmente a seara da mediação é justamente o espaço onde a gente consiga, né, dar voz, né, assim, ou trabalhar com os discursos, as histórias, as perspectivas, o senso de justiça dessas coletividades. Né? Bom, acho que temos no auditório tantas pessoas que atuam com conflitos coletivos ou atuam com mediação, ou têm um interesse muito grande, né, na temática, que eu gostaria que a gente, né, abrisse mesmo o debate para aproveitar que, né, mais o diálogo. Sem dúvida, a teoria da impressão. Sim, eu fiquei pensando quando você estava falando aqui da questão de servidor público, né? Eu não sei se essa experiência autoritária que a gente tem, né, do Estado brasileiro, que leva também à condição do próprio empregador, Estado brasileiro, você mesmo mencionou a questão referente a senta numa mesa de negociação do sindicato dos servidores públicos, mas na realidade se coloca numa posição de dizer que não faz acordo porque é o princípio da legalidade, eu só posso exercer algum tipo de conciliação com o sindicato de servidores na medida em que esteja dentro da lei, ou seja, é muito parecido com aquela história de, como você mesmo mencionou, que são os acordos do INSS, que nós tivemos uma oportunidade aqui de fazer algumas pesquisas, e foi exatamente essa a conclusão, de que, na verdade, que as normas regulamentares eram uma situação em que não havia princípio de culpa. Então, como ele iria ser condenado, então ele estabelecia, digamos, um default, né? Algo então que você ganharia nas costas do direito do interesse público, que é aquele segurado. Então eu fiquei pensando como que nós temos que realmente avançar em termos de instituições, aqui vários de nós participam, né? São servidores, são juízes, são professores, né? Ou mesmo alunos que virão futuramente a fazer concurso. Como nós precisamos, nas nossas esferas de relações mesmo, questionar esses espaços, tensionar para que esses espaços sejam criados, porque eu fico pensando que esse tipo de coisa não tem esse espaço para, digamos, escoamento que não seja o judiciário, que não seja a demanda. Então, eu acho que nós precisamos pensar nisso, questionar essa tradição autoritária e que não admite a mesa, a conversa, escutar o interesse, né, como você mesmo disse, né? Que contribuinte não vai querer sentar se o Estado puder escutar, se a Receita puder escutar o porquê que eu importei alguma coisa, o chinês colocou um valor errado, falando de uma questão pessoal, o chinês pôs um valor errado e eu sou culpada por vários impostos que eu nem sabia que eu era culpada. Então, quer dizer, como não haver um espaço para essa conversa? Então, eu fiquei imaginando, o que você acha disso, né? Se algum dos espaços que você conhece já tem espaços de mediação ou de conciliação para servidores ou para receber essa canalização
canalização de demandas de sindicatos, por exemplo, puxando um pouquinho a sardinha para a área, né, de direito, não é propriamente de trabalho e senso, mas sem dúvida nenhuma, poderia fazer uma correlação com o sindicato também, que na área patronal não tem esse também, é muito difícil, se não for o Ministério do Trabalho e Emprego para sentar na mesa, o patrão geralmente também não senta. Né? Ou o Ministério Público do Trabalho, né? E ele faz o Ministério Público, sabe, o MPT, né, que seriam os lugares do Estado, fariam sentar na mesa. Você conhece algum que tenha uma experiência de canalização desses conflitos, por exemplo, de servidores? A esfera tributária, vou dividir em duas as partes da tua pergunta pelos exemplos que você deu. A esfera tributária, vocês vejam que o capítulo dos conflitos que tratam do poder público na lei de mediação, ele traz ali uma espécie de transação por adesão, né? Que é interessante até porque está inspirado na ideia da isonomia, né? Mas vocês vejam que ali o que se pretende, na verdade, é estabelecer parâmetros para situações repetitivas, que é importante porque existem situações repetitivas, mas não conheço nenhuma experiência na esfera tributária que leve em conta peculiaridades no caso concreto. Em matéria de servidor, eu conheço muito pouco, vou te confessar, conheço algumas situações aí que não foram frutíferas de negociações envolvendo o Banco Central, né, que é o meu empregador, do qual estou licenciado nesse momento, mas envolvia uma matéria de reajuste salarial, que é um tipo de demanda comum do servidor. Sim. Particularmente, os servidores do Banco Central estão na elite do funcionalismo público federal, né, em termos de remuneração, muito melhor do que outras autarquias, como o IBAMA e tantas outras. E no entanto, existem, naquela época dos planos econômicos, supostamente teria havido aí defasagens que, evidentemente, considerando que estamos na elite, na minha opinião, estão superadas por reajustes que ocorreram posteriormente. Não é esse o entendimento do sindicato. Então, na verdade, pela questão do impacto financeiro, pela questão de que remuneração estamos falando, nesse caso, não houve celebração de acordo, não por intransigência até da própria diretoria do Banco Central, mas como a diretoria do Banco Central tem 7 diretores, 4 eram servidores na época de carreira, que seriam beneficiados pelo acordo. Então a diretoria autorizou um determinado acordo, só que não poderia ficar só nesse nível, porque a própria diretoria, né, tem interesses, teria que ser autorizada pelo Ministério da Fazenda, em momento de crise fiscal aguda. Esse foi o desfecho desse exemplo no ano passado. O ministro era ainda o Joaquim Levy. Então, não houve celebração de acordo, e diferente de outros exemplos que eu dei, que você deu, não me parece que tenha havido intransigência do ente público no caso. Eu acho que se eu estivesse lá no lugar do Levy, eu também não autorizaria. Então, existem demandas e demandas, né, por parte principalmente do funcionalismo público, demandas justas e outras não, né? Por isso a necessidade de parâmetros. Não conheço um programa bem sucedido. Eu sei que, em termos de matéria judicializada na esfera federal, ações envolvendo servidores públicos, o número é muito grande e tenho receio, nesse caso, de intransigência por parte dos sindicatos dos servidores, pela minha visão do que eu vejo dos sindicatos dos servidores do Banco Central. Me parece que, por outro lado, esses sindicatos têm toda uma pauta em termos de qualidade de vida no trabalho, uma pauta muito mais positiva, que poderia, de repente, estabelecer uma grande mesa de negociação, colocasse tudo isso junto e tentasse haver sessões recíprocas, né? Porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que muitas vezes o funcionalismo público
também falei aqui da cultura autoritária, que não é uma coisa das pessoas, né? É o sistema. E um sistema que não quer inovar, né? Falei preguiça institucional, não se quer inovar, não se quer mudar, né? E aí isso gera uma grande insatisfação pessoal nos servidores. E essa estrutura autoritária, o servidor, ele também sofre. Não é só o cidadão que é atendido. O servidor que gostaria de contribuir mais, ou de inovar mais, ou de fazer diferente, ele também sofre. Então, e o sindicato incorpora um pouco dessa pauta. Ele incorpora muito mais o salarial do que essa pauta, digamos, de satisfação no trabalho, né? De qualidade de vida no trabalho, de tomada de decisões no trabalho de uma maneira mais democrática, né? Uma hierarquia que seja uma hierarquia inteligente, que aproveite a capacidade de todo aquele quadro funcional que muitas vezes é subutilizado. Então, me parece que se os sindicatos mudassem um pouco a ênfase da pauta e se o poder público tivesse mais aberto, por outro lado, para essa outra pauta, poderia haver um diálogo mais interessante para todo mundo, né? Que não implicasse simplesmente nas pessoas: eu sou infeliz aqui, mas então eu quero ganhar mais, tenho que ganhar muito para aguentar isso. É como se essa fosse uma ética para muita gente, entende? Então, senão eu ganho pouco, então também trabalho pouco. Que é uma outra forma também de você. Em outras carreiras né? pode acontecer isso, né? Mas em termos dessas carreiras de elite acontece muito isso. Eu acho que isso vale muito para as carreiras jurídicas, né? Todas também. Não por falta de autonomia e porque certa advocacia pública as demais têm, né? Mas tem outras dificuldades também de estrutura, tem... entendo que a gente tem que repensar a condição do serviço público de uma maneira mais ampla. Acho que isso seria uma pauta muito interessante e que demandaria diálogo, porque as soluções não são óbvias, né? A mediação seria um caminho bem interessante para a gente avançar. Soluções criativas. Falar de remuneração sim, mas falar disso tudo, né? De como é que as pessoas são promovidas, de como é que as decisões são tomadas, de como é que os cargos de confiança são preenchidos. Tem muita coisa aí que mereceria diálogo no âmbito da administração pública. Sim. Eu só gostaria de esclarecer que aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem inovado na parte de mediação e há pouco tempo foi celebrado, mais ou menos um mês, um acordo, uma mediação. Foi feita entre os agentes penitenciários e o Estado de Minas Gerais com pleno êxito. Eu não sei realmente qual foi a pauta de reivindicação. Mas era uma questão de greve, tipo propositura de greve. E isso foi resolvido através do tribunal, que hoje está, inclusive com o estímulo do CNJ, montando esses coordenadorias de mediação e realmente já implantou 3 mediações. Tem a coordenadoria de mediação dos centros de mediação. O CNJ determinou uma resolução recente que tem que ter os centros judiciários de mediação e em cima do centro tem o coordenador, que hoje é o desembargador Gamboge. E o desembargador Gamboge foi quem mediou esse acordo que foi feito com os agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais de forma exitosa. E aí era dentro da competência do Tribunal de Justiça de dissídio questão de greve, como se fosse um dissídio coletivo. No caso, quem ajudou o Tribunal de Justiça a compor foi o Maurício Godinho, não foi? Não sei. Que foi o consultor para fazer a norma. Pela experiência trabalhista que nós temos em dissídios coletivos, eu sei que parece que foi ele e o Antônio Álvares também parece que foram ouvidos. E a gente penitenciário não é difícil imaginar que certamente deveria ter uma pauta de condições de trabalho. Sim. Isso, e me parece que existe uma tendência no poder público de, na verdade, fugir dessas questões. Prefere pagar mais do que, né, compensar por reajustes mesmo, compensar por remuneração algumas vezes, essa falta de abertura para discutir a estrutura, para discutir as condições de trabalho,
que é algo mais complexo, mas tem que ser enfrentado. A gente tem uma estrutura ineficiente. Um trabalho exitoso também está sendo feito, e a coordenadoria é do desembargador Renato Grande na área de saúde. Eu acho exitoso pelo seguinte: se pensarmos que a Constituição Federal estabelece, a princípio, sem nenhuma interpretação jurisprudencial, ela fala da solidariedade dos entes públicos, do acesso absoluto à saúde. Então, um magistrado, não importa o grau que ele esteja, que conceda uma liminar, obrigando solidariamente município, Estado e União, sem definir exatamente, na verdade vai ser só município e Estado, porque a União tem jurisdição própria. Então, ele não delimita ali o valor, porque às vezes o valor é tão grande que o município é pequeno, e um tratamento de câncer, por exemplo, com 60 mil por mês, arrebenta com uma folha de pagamento de um município pequeno, traz um prejuízo à política pública, de segurança, de educação. E a isonomia. E aí foi exatamente, porque essa questão a gente lida com ela com muita intensidade, e foi então criado, está sendo implantado, não sei dizer do resultado, se já teve a primeira reunião, mas é coisa muito recente, uma conciliação entre município, representantes de municípios e representantes do Estado. Por quê? Quem vai votar? Porque tudo que for determinado por ordem judicial não passa por licitação, porque a própria ordem judicial autoriza a compra imediata, porque é de horas e dias. Não tem condição de passar pelo procedimento licitatório, se aquilo não está na farmácia básica. Então, é um trabalho tão interessante, porque a costura que está sendo feita é nisso, do benefício para nós, cidadãos, que estão pagando desnecessariamente. Porque se dois compraram, um já está perdido, se fosse atender uma ordem só. Então, isso é muito interessante para ver se tem um sistema que converse entre si, que dialogue. Mas é muito interessante o que está sendo montado. Já está implantado, mas eu não sei dizer do resultado da primeira reunião. Ele está assim, finalizando. Eu estou com o seu e-mail, e aí vou até te passar, porque eu acho que é uma experiência exitosa. Esse colega, ele representa o CNJ, ele é representante de Minas, né, indicado pelo Tribunal de Justiça no CNJ, ele é também, ele representa toda essa área de saúde internacionalmente, ele é uma pessoa, né, super, ele é muito exitoso em tudo que ele participa. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje porque tinha um compromisso, eu até recebi, agora à tarde já, o convite da professora Adriana, e eu gostaria que ele estivesse aqui para enriquecimento desse debate. Essa colocação sua é um tema bem interessante, porque é um tipo de conflito que envolve uma política pública, mas que chega para o judiciário de forma individualizada, né? E chega em todos os estados. Volume enorme. O Rio tem uma Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, já tem há algum tempo, mas um resultado interessante também. E semana que vem vou dar um curso na PGE da Bahia e eles estão criando uma Câmara que quer focar inicialmente em conflito na área de saúde. Então, se por acaso puderem passar alguma notícia até a semana que vem, o curso é quarta e quinta, né? Então eu ficarei super grata porque eu também já levo isso para eles. Inclusive em Salvador está tendo, agora esse final de semana um evento também, mas deve ser esse da semana que vem, então. Semana que vem vai ser um curso mesmo, para 25 pessoas, vai ter uma parte teórica. Não, mas está tendo uma coisa maior em Salvador esse final de semana agora de saúde. Eu não sei te falar o que é, professora, mas realmente isso eu também não estou sabendo. Mas... Só mais uma pergunta, estou aproveitando o debate, mas também nós já estamos passando o tempo, né, professora Adriana? Vamos tiver gente aqui, a gente vai... Parceria público-privada, a senhora tem alguma experiência? Oi? Parceria público-privada? Não. Não? É um campo, esse campo, o pessoal da arbitragem costuma ficar muito de olho, né? A questão de concessões e de... A senhora não tem uma experiência efetiva? Não conheço nenhum caso de resolução por acordo, não. Ok. Quando a gente fala dessa mediação no sentido genérico, ela passa pelo consenso, ela passa, né, dos requisitos que a senhora pontuou. Mas a instalação, como a professora Adriana falou, dessa mediação como uma forma obrigatória para o ente estatal, e qual estado que já está efetivada? Assim, nenhum? Não, tudo bem, só porque aliás, nem acho que, infelizmente, não acredito que vai acontecer. Agora, em relação a esse tema, se você quer saber a minha opinião em relação ao que poderia ser a melhor forma de otimizar a mediação, acho que para começo de conversa, na linha do que eu falei em relação ao princípio da isonomia, né?
Eu penso, defendi isso na minha tese de doutorado, de lege ferenda, acho que seria necessária uma legislação que previsse isso claramente, que esse tipo de ação deveria ser convertida de ofício em ação coletiva. Sem prejuízo, claro, tem essa situação de necessidade de conceder a liminar pela questão de vida do paciente. Mas a gente tem notícia de situações em que a controvérsia técnica, se aquele é o melhor tratamento, A medicina se aquele baseada é o melhor medicamento, né? Então existe controvérsia técnica, algumas vezes certamente daria para instruir um pouco melhor o juízo, e é preciso saber quantas pessoas estão naquela situação, né? Nem sempre quem vai para o judiciário é o paciente mais grave, até a probabilidade de socorro é mínima. É simplesmente a pessoa que teve acesso a essa informação e oportunidade de ir ao judiciário. Mas em Minas tem um convênio com o NATS, que é um núcleo técnico que é cedido pelo executivo de médicos, que eles vão falar se a farmácia do SUS tem aquele medicamento, qual que é o correlato, por que não é bom. Lógico que tem as exceções, mas justamente para tentar evitar as fraudes, né? Então, pelo menos em relação ao medicamento, hoje o Estado já está mais organizado. Já está assim. Porque tem um problema também nos laboratórios, né? Necessidade de você pedir exatamente aquele medicamento em que é mais caro. E já houve casos de máfias que não é o componente de farmácia, né? Tem que tomar cuidado com essa questão. E aí, quando você vê, por exemplo, lá no tem um projeto de extensão no Hospital das Clínicas aqui, a gente está junto com a ouvidoria do Hospital das Clínicas. Então, num dos relatórios da aluna, eu estava lendo exatamente hoje, ela dizendo que viu na prática a dificuldade que é exatamente a hora do judicial chegar, e aquele tanto de pessoas que estavam ali esperando, e aí vem, né, a injustiça, aquele que teve o acesso, não que o acesso à justiça é um direito fundamental, mas talvez precisasse ser visto com um aspecto mais coletivo, que aquilo não é uma única pessoa. Claro, mas eu teria que estabelecer. Tem uma lista hoje do A ação é o fundamento, né? Normalmente o Estado está fazendo menos do que ele deveria. Agora a gente não está fazendo menos do que deveria. Ok. Mas aí definir quem é que vai atender primeiro, tem que ter critério jurídico para isso. Pode acessar a lista do SUS, não sei se a senhora já viu isso. Qualquer cidadão pode acessar. Se ele estiver sendo atendido pelo SUS, tem uma lista, inclusive, de espera. Certo. E se ele estiver na lista e não tiver razoável aquele tempo de espera, entendeu? Já está esperando, tem 6 meses, ninguém dá uma resposta. Há uma má gestão muito grande nisso. Mas essa lista é pública, a gente tem como acessar. O que já me disseram também é que, geralmente, o advogado que é especializado, ele entra na sexta-feira por volta de 4 horas da tarde, porque nenhum juiz vai negar uma liminar, imaginando que no fim de semana alguém pode morrer porque ele não deferiu. Então, a perspectiva de um deferimento é aquela história de que o juiz, quando está com fome, ele tende a condenar, já viu aquela pesquisa, é mais ou menos uma coisa, digamos, que não é algo que é provável, é humano. Mas é dentro de uma característica de humanidade. Então, isso são várias coisas que é mais difícil, mas a diferença de uma jornada como essa, e o que você poderia ter uma ação coletiva, seria, numa ação coletiva, você teria que construir, preferencialmente mediante acordo, mas se não mediante decisão também, se não houver acordo, né? Olha, vai ter que ter uma estrutura X, né? Tá faltando, a demanda é tal, esse tipo de medicamento, tem um laudo médico aqui dizendo que as pessoas não podem esperar mais do que o tempo Y, então foi identificado que existem centenas de pessoas que a demanda nesse município ou nesse estado é tal, e o que o Estado está oferecendo atende, sei lá, só 30% dessa demanda, então vai ter que atender no prazo tal, e o Estado vier com essa historinha de reserva do possível, ele vai ter que abrir o orçamento e mostrar por que está faltando, e daí mostrar o orçamento todo, né? Quanto que ele gasta em publicidade, quanto que ele gasta em X ou Y, por que não dá para aumentar o orçamento da saúde, se ele está gastando aquele mínimo constitucional. O patamar é mínimo, né? Eles tratam como se fosse máximo, né? É mínimo. O patamar é mínimo, mas eles tratam. Mas é isso. Então, disso, essa que é a diferença, né? Que você tratar no plano individual, dar um medicamento ou tratamento para aquele indivíduo, e você resolveu o problema macro daquele universo de pessoas que têm aquela doença, né? Então, deixa ela falar, depois vocês passam a falar. Essa só num lado mais teórico e aqui agora no lado do mediação. Quando eu penso em mediação no direito mais no âmbito privado e a mediação
o papel do mediador para mim é muito diferente, né? Porque quando eu penso, por exemplo, no âmbito privado, o mediador vai ser chamado pelas partes, ele vai ter uma questão de confiança, as partes vão escolher o mediador, e no âmbito público vai ter o ente público como, às vezes, partes que não tem nada a ver com o âmbito, né, com o ente público, ou então a parte e o ente público. E quando eu penso no mediador público, eu fico pensando que esse mediador teria um pouco de tendência a decidir ou então ser tendencioso ao poder público, e ele não teria aquela neutralidade, que a gente, é muito difícil ter uma neutralidade, mas é o que a mediação busca. Né? É uma imparcialidade, mas já não tem, mas eu gostaria de uma imparcialidade mais no campo da neutralidade, não só uma imparcialidade que o juiz tem, já é uma imparcialidade mesmo mais no campo da neutralidade. Claro que a gente não consegue porque nós somos seres humanos, mas o mediador, nesse caso, deveria agir dessa forma. Eu não vejo diferença entre a imparcialidade que se espera do mediador e do magistrado, não, tá? Mas a tua pergunta é muito importante porque, inclusive, na esfera pública, até porque aquele capítulo foi escrito dentro da AGU, né, que eu sei, e que está na lei de mediação, e se pretende, de uma certa maneira, isso tem acontecido, uma Câmara que tem 10 conciliadores de demanda do Brasil, embora nos estados existam câmaras locais, mas que as pessoas não fazem isso com exclusividade. Mas de conciliadores que fazem isso com exclusividade, a Câmara onde eu atuei, né? Quando ela teve mais conciliadores, 10 ou 11. E no momento, pelo menos a última vez que me chamaram lá, eu dei curso a eles até, estavam com 7, porque tinha 2 com licença maternidade. Então, 7 a 10 conciliadores para dar conta da demanda na esfera federal, num estado que a federação é super concentrada, né? Não dá conta nem dos conflitos internos da administração pública federal. Mas existe por questões políticas no sentido que não é ilícito, mas no sentido de ganhar espaço, uma coisa que vinha acontecendo na gestão Adams, né? A AGU queria trazer para si, como o Supremo é contra, os ministros do Supremo quando se fala aumentar o número de ministros, não sei qual a posição dos atuais, né? Porque a composição está sempre mudando. Não sei qual é a opinião dos atuais, mas em alguns momentos que isso foi cogitado, todos reclamam, tem milhares de processos, quando se propõe, não, tem que aumentar o número de ministros, mas eles não querem. Sabe, aquela coisa de quer, não dá conta, mas não quer perder poder. Então, a AGU tem tido essa postura de querer, assim, abraçar, inclusive coisa que não é competência. Porque o capítulo é dos conflitos que envolvem o poder público, não é o poder público federal. Então, não houve participação nenhuma dos estados, dos municípios, as PGEs não foram chamadas, não foram ouvidas, não houve nenhuma participação. E muito menos do cidadão, né? Porque o conflito envolvendo o poder público, do outro lado tem o cidadão. E quem representa o cidadão? Eu sempre defendi na esfera lá que quem tinha que conduzir isso seria minimamente o Ministério da Justiça, que lida com todos os lados, né? E é federal, ok, mas lida com o outro lado. E o projeto de lei foi escrito por uma comissão convocada pelo Ministério da Justiça, só esse capítulo foi escrito só pela AGU. E deixaram de lado aquilo que tinha vindo da Comissão Especialista do Ministério da Justiça. E por isso ele ficou como está. Está dito ali que conflitos envolvendo, que a advocacia pública criará câmaras para autocomposição, daí usam termos inadequados em alguns momentos, né, sem diferenciar a negociação de mediação. Porque tem uma diferença gigante. Eu acho que Câmara, dentro da advocacia pública, para negociação, está perfeito. Para negociação, tem que ter. Nós não fomos treinados para isso, nem os advogados públicos, nem os privados. Então, que se destaque uma parcela dos advogados públicos para ficar especializado em negociação direta com o particular. Que também, na prática, nem tudo precisa de mediador, né, gente? A partir do momento que essa cultura do diálogo se estabeleça, lá nos Estados Unidos, a maior parte dos acordos se celebram envolvendo o poder público. Falando principalmente da esfera privada, mas eu fiz entrevistas de percentuais. A maior parte dos acordos é negociação direta, tá? Sem mediação. Advogado público de um lado, privado de outro, negociação direta. Então, e lá o percentual, enquanto aqui no Brasil, o percentual de conciliação de conflitos judicializados, né? Resolução consensual, celebração de acordos. No Brasil é perto de 25%, a última estatística que eu vi lá é perto de entre 85% e 90%. Tá? 25%, 90%.
nos Estados Unidos. Só 10% vai para julgamento de mérito, né? Daí tem um percentual assistindo sem julgamento de mérito. Então, eu entendo que é muito bom ter dentro da advocacia pública, né? Gente que está acostumada a brigar pelo poder público. Muitas vezes sem reconhecer até a procedência do pedido, porque isso é sempre o óbvio que a gente deveria saber. Defender tudo que o poder público está certo, porque ele não está, dizer a ele, olha, isso aqui a gente tem que reconhecer. E que está começando a acontecer lentamente. Então, na verdade, dentro do poder público, um corpo ali de servidores, digamos assim, que se caracteriza historicamente pela intransigência, porque traz da esfera privada uma visão de que eu sou contratado para defender. Advogado bom é aquele que consegue ganhar mesmo sem o cliente ter razão. Uma falta de ética, né? Esse é o raciocínio que predomina. Então, dizer que esse tipo de corpo técnico vai ter condição de ser mediador, entendo completamente inadequado. Conflito envolvendo particulares, completamente inadequado. Essa Câmara de Conciliação da AGU, ela tem sentido até um certo ponto, porque ela foi criada para resolver conflitos dentro da administração pública federal. E alguns conflitos eles são internos mesmo. Estamos brigando lá, por exemplo, teve um caso do Banco Central, que eu não atuei, foi anterior, eu também não atuaria, porque nesse caso eu não seria imparcial, né? Tinha 10 conciliadores, só eu do Banco Central, não ia atuar no caso que ele era parte. Mas se tinha que recolher ou não, se o nosso fundo de pensão lá tem que recolher ou não contribuição previdenciária, envolvia R$1 bilhão, briga entre o INSS e o Banco Central. Aí, questão de dinheiro, qual é a importância de alguém fora da administração pública federal participar? Nenhuma. Se o dinheiro ia ficar aqui ou ali, né? No Banco Central, no INSS, era essa a discussão. Perfeita para ser resolvida dentro de uma Câmara Interna de Conciliação formada por advogados públicos federais, que hoje o sujeito está no INSS, amanhã ele está na FUNAI, né? O procurador federal que atua naquele caso. Então ele não tem vínculo nenhum com nenhum órgão e tem a condição de imparcialidade para atuar. Agora, quando particulares estão envolvidos, é evidente que não tem, mas existem propostas lá dentro, que eu acredito que não vão vingar, espero, né, de incluir, de ter a Câmara de Conciliação atuando em conflitos envolvendo particulares também. Qual é o risco disso, né? Minimamente, não que isso não possa ter nenhum resultado positivo, minimamente, eu acho que para se garantir imparcialidade, para começo de conversa, você tem que ter alguém que faça só isso, minimamente. Diferente do que a gente tem de conciliadores, esse é o nome na AGU, nos estados, em que o sujeito eventualmente atua. O cuidado que se tem é que normalmente atua na consultoria, não atua no contencioso. Seria pior o sujeito que de manhã está fazendo um recurso para a União, à tarde ele está mediando um conflito que a União é parte. Aí fica mais difícil ainda. Mas quem atua na consultoria jurídica, que no intuito de orientar, né, dar pareceres para orientar uma atuação juridicamente correta da administração pública, a ética já passa por um outro nível diferente desse que a gente estava falando ali do contencioso. Então existe esse cuidado, mas entendo que minimamente tem que se assegurar que a pessoa só atue com mediação. E aí vamos ser bem pragmáticos, porque isso eventualmente ocorre no âmbito do executivo, nos Estados Unidos também. O executivo oferece uma Câmara de Conciliação, de mediação, em que eventualmente os mediadores são servidores, tá? É uma faculdade para o particular utilizar ou não, certo? E é uma faculdade para ele aceitar aquele acordo também ou não. Ele pode utilizar, achou que aquilo ali, isso daqui, isso tudo que o mediador está favorecendo o outro lado, não está funcionando para mim, ele também não aceita o acordo. Olha, não aceito, vou judicializar. Também tem isso, tá? Então, grande prejuízo, se o particular estiver bem orientado, bem assessorado, não aconteceria. O que pode acontecer de maior prejuízo. É a urgência que ele tiver de resolver o problema que ele está pleiteando. Não, e tendo isso, você tem isso no lugar de uma Câmara que deveria ter
imparciais, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes dilemas do Brasil nesse momento, tá? Porque, pelo menos no discurso, o poder público, pelo menos na esfera federal, tem falado muito do apoio à mediação. Existem planos e intenções, mas espaços minimamente imparciais, e quando a gente pensa nesse tipo de conflito aí, o coletivo, sobretudo, que você tem outros atores de peso, né? Ministério Público, qual vai ser o espaço? A não ser o judiciário que todo mundo respeita, se o judiciário focar, que não tem focado, né? Tem focado no número de ações, conflito repetitivo, não tem focado nada nos conflitos coletivos. Eu sempre converso, né? A gente propõe, diz, não, mas isso daí é bacana, mas você tem magistrados individuais, né? Que tomam iniciativas, isso aqui é bom para mediação, e resolve, chama todo mundo e consegue, e geralmente as pessoas atendem o chamado do magistrado e fazem trabalhos maravilhosos. Agora tem iniciativas individuais, e o Ministério Público tem as dele, com ou sem diálogo com o Executivo. Quando tem diálogo com o Executivo, ótimo, mas existem muitas dificuldades. Lá na Câmara de Conciliação tinha situações que o Ministério Público vinha e participava junto da conciliação que estava sendo conduzida aí. Outras situações, havia recusa. Eu, Ministério Público, ir lá para uma Câmara de Conciliação da AGU, mas ele não estava conduzindo o meu processo de conciliação. Então, existe essa briga de status e esse desconforto, eventualmente, de saber qual é o espaço adequado. Acho eu que no quadro brasileiro seria interessante ter algo assim no âmbito do Ministério da Justiça, na minha opinião. E, claro, né, se a gente estivesse olhando o Ministério da Justiça hoje, né, falando tudo em tese, né, o que é o nosso Ministério da Justiça hoje não é promissor, digamos assim, né? Não estamos num momento de auge democrático, de diálogo nesse país. Mas, em tese, o Ministério da Justiça, porque costuma ter um diálogo com as três esferas da federação, que costuma ter um diálogo tanto com o poder público quanto com o espaço privado, seria um espaço interessante para criar uma Câmara como essa. Acho que deveria se trabalhar com mediadores cadastrados. Nos Estados Unidos tem uma fundação lá para conflitos coletivos com políticas públicas e ambientais. É uma fundação federal que tem como única finalidade capacitar, né, dar cursos e formar esse cadastro de pessoas que são chamadas para casos concretos quando eles surgem. E tem esse das universidades. Esse das universidades, penso que aqui, mudando as estaduais para as federais, né, porque o papel das estaduais lá, a federal não existe, né, a universidade pública lá é estadual, ou as grandes privadas que a gente sabe. Mas nessa área, historicamente, não tem, só Harvard que tem, mas eles não têm um núcleo assim que atende, eles dão muito curso. E aí, essa ideia de criar centros, porque a universidade, em qualquer lugar do mundo, ela é vista também como um espaço, né, de saber. Se precisar de um estudo técnico, de repente já usa o pessoal da engenharia, da biologia, da própria universidade, né? Essa questão de escolher quem faz o estudo técnico, eu não falei, mas é algo que também tem que ser consenso entre as partes, né? E como vai ser esse estudo técnico, que abrangência ele vai ter, quem vai escolher, quem vai fazer. Então, eu acho que a universidade pública seria um espaço interessante para criar centros aqui também. O Ministério da Justiça. E, no âmbito dos estados e dos municípios, criar câmaras, a exemplo dessa que você tem da AGU, para resolver os conflitos internos, seria um espaço interessante. E resolver com os cidadãos, eu acho que talvez judiciário, parceria com a universidade, sabe, para reunir esforços, Ministério Público junto, criar um espaço assim que fosse interinstitucional e que não ficasse esse, eu não vou lá, eu sou Ministério Público, eu não vou lá na advocacia pública, né? E o único que todo mundo respeita, porque dá a última palavra, é o judiciário. E o judiciário tem um volume, né? Então, judicializado. Então, penso que você tem toda a razão. Acho que a advocacia pública é espaço para negociação, que é um espaço enorme. Acho que tem um espaço enorme na negociação. Acho que executivo, a advocacia pública tem que ter esses espaços para negociação direta.
E aí, mediação, acho que não é por ali, a não ser conflitos também internos à própria administração. Tem que ser esses outros, né? Diga lá. Exatamente sobre o Ministério Público, porque depois da exposição, pelo menos para mim, parece que a mediação, se ela pudesse ocorrer numa fase bem inicial, seria de extremo interesse para o membro do Ministério Público para saber, para conhecer melhor sobre o que está se passando, né? Porque vai ter oralidade, vai ser mais célere e etc. E se fosse o caso de apresentar um TAC, seria interessante que ele apresentasse depois de ter ocorrido a mediação. O TAC tem que ser resultado da ou mediação ou negociação direta. O Ministério Público também é bom lembrar, isso vale para alguns outros entes públicos que atuam em conflitos concretos. Eu coordenei um curso oferecido pela Escola Nacional de Mediação, que agora não existe mais, né? Já antes dessa mudança de governo, para usar um termo, antes da mudança de governo, vou ser bem comportada aqui, né? Antes da mudança de governo, qual caráter seja que ela tem, já tinha sido extinta por dificuldades aí fiscais, etc., porque ninguém o quadro do governo anterior também, né? Não era lá essas coisas. Então, tinha sido um equívoco, mas tinha sido extinta e tinha sido extinta a Secretaria de Reforma do Judiciário, na verdade, e a ANAM estava dentro dela, sem muita autonomia, mas estava dentro dela, e agora acho que não existe mais, até onde eu sei. Mas uma dúvida que o pessoal tinha gente do Executivo, do Judiciário, do MP, do curso, da Defensoria Pública, etc., perguntavam assim, o MP, ele é o quê? Mediador ou negociador? Tudo depende do conflito no caso concreto, tá? Aquele exemplo do Procurador da República, isso é conflito que ocorre mesmo. O pessoal, às vezes, do ICMBio, no caso hoje, era IBAMA antes, abrangia essa competência, hoje é ICMBio, cuida das unidades de conservação federais, muitas vezes acha que a comunidade indígena atrapalha ali a preservação ambiental, né? Pasme, né? A gente olhando de fora, mas isso ocorre bastante e ocorrem conflitos. E aí o Ministério Público Federal é um excelente mediador, né? Um caso como esse. Ele é imparcial, apesar dele ter interesse na solução do conflito, que está na competência dele, mas ele é imparcial, porque ele não tem interesse em que nenhum prevaleça sobre o outro, né? Então, nesse caso, ele é mediador. Agora, se for um conflito lá dos indígenas com os fazendeiros, aí ele é negociador, né? Negociador, e claro que se não houver sucesso na negociação, ele é também quem vai exigir o direito da comunidade indígena que ele seja respeitado, ou proteção ambiental, né? Se for um conflito de proteção ambiental versus madeireiros, mesma coisa. Ele é parte. E aí, no máximo, ele é negociador. Aí ele está na mesma situação do advogado público, nesse caso, né? Com a diferença que, os dois casos o interesse é coletivo. Pois eu queria saber se eu posso pensar dessa maneira, que para certos casos seria meio que um desleixo, tipo, o Ministério Público não querer participar de uma mediação. Está entendendo? O Ministério Público participou, por exemplo, da mediação da Samarco. Isso não quer dizer que o Ministério Público tenha participado com todas as técnicas. Não, ele não participou. O de Minas não participou. Mas se que seja o Ministério Público Federal, teve atuação. Eu acho que o Ministério Público Estadual ele não quis assinar. Ele não concordou com o acordo que foi feito, mas ele participou. Essa é a informação que eu recebi. Ele participou, mas não concordou com o que estava sendo ajustado, porque ele entendeu que não atingia todos os objetivos. Então, o Ministério Público tem participado. Eu não estou falando em nome do Ministério Público, mas tem que somar mais do Ministério Público. A pergunta dele é quando existe a recusa. Exatamente. Quando já tem uma prévia recusa, para mim isso é meio que um desleixo. É um equívoco. Em determinados casos, pode ser considerado desleixo. Não é desleixo, porque normalmente é uma questão de convicção, né? Normalmente é uma questão de convicção. Eu acho que a cultura tem que ser transformada, e a cultura está começando a se transformar no momento presente.
Tem pouca gente dentro do Ministério Público que está mexendo com mediação e que tem conhecimento disso. Até por isso é que eu acho que realmente é importante a divulgação desse tema e tudo, porque isso vai fazer uma mudança cultural. É uma mudança que tem que ser feita de maneira geral. Eu mesmo estou numa situação que eu apresentei uma notícia de fato, tem mais de 8 meses, só depois de 8 meses, quando eu voltei a ligar lá para o Ministério Público, agora está começando a tomar as medidas, e o fato é o seguinte, se trata de uma improbidade administrativa, uma licitação que é escancarada, o objeto foi entregado subutilizado, e, sabe, está naquela chicana processual, assim, que poderia ser resolvida numa sentada, sabe, porque o próprio interessado, o próprio... improbidade tem vedação, a utilização a celebração de acordos, né? Está na 8492. Sim, mas a gente não está nem nessa fase, né? Eu acho que seria uma fase de improbidade. Ele está começando a perguntar para a subdecada, está começando um processo... Não, você está falando de uma lentidão aí que a gente não sabe as razões. Pode ser desde o membro que não é atuante, como o acúmulo de trabalho, não dá para saber. Agora, mais provável, vamos dizer que grande parte dos casos é acúmulo de trabalho, mas existem casos de membros também, em todas as partes, né? Acúmulo de serviços. Número de processos, né? Às vezes lá não chegou. Mas o Ministério Público nem sempre concorda com esse caminho, como eu falei para vocês. Como muitos advogados públicos também não concordam, como muitos juízes também não concordam. E além de não concordar, como muitos advogados privados também não concordam, por N motivos. Tem motivos de não concordo porque eu não li, não gostei, não comi, não gostei, não conhece. Tem o comodismo, também é mais fácil escrever uma ação civil. Você acha que é mais difícil chamar todo mundo, fazer de repente 50 sessões prévias de mediação em separado, depois mais não sei quantas sessões conjuntas, esperar o resultado do estudo técnico, conduzir isso tudo. Quando ele se dispõe a conduzir, você acha que isso é um trabalho fácil? Compara isso com colher umas informações e redigir uma petição de uma ação civil pública. Mas essa colheita... E toca para frente. Você não acha que é um pouco de cultura, da gente sempre precisar mais de uma autotutela do que a gente nas nossas composições? Isso não é mais cultural? A autotutela é outra coisa. Não, eu estou falando no caso de, por exemplo, precisar de uma decisão judicial para poder resolver essa questão. A autotutela é fazer a justiça com as próprias mãos. Estou falando de uma questão de tentar, por exemplo, sempre uma decisão judicial, a gente tentar, sempre que alguém dê uma decisão para a gente. E no caso de a gente da gente ter que conseguir chegar a uma decisão. Essa dificuldade de diálogo com a parte contrária, me parece que é natural, né? Se as partes chegaram ao conflito que foi judicializado, significa que elas não conseguiram dialogar, né? Então, elas não confiam uma na outra por algum motivo, ou a comunicação está péssima. E no caso da judicialização, na verdade, você vai precisar ali do empurrãozinho do judiciário para tentar retomar esse contato, né? Aí, esse empurrãozinho pode ou não acontecer. A tendência hoje em dia é acontecer, mas o que eu vejo um pouco, né, é o judiciário eventualmente focando demais na questão de um processo a menos e na questão de resolver o problema da demora. O que é importante, mas não é tudo. Você não pode perder qualidade, né? Agora, a questão da judicialização, que talvez fosse mais o foco da tua pergunta, tem que trabalhar o advogado também, porque se você pegar o universo dos advogados privados, é advogado privado que, na área de família, por exemplo, ele tenta uma composição primeiro, ele busca, ele pergunta para a parte, você já tentou um contato, a outra parte tem advogado? O teu ex-marido, a tua ex-mulher tem advogado? Vamos tentar negociar primeiro antes da gente judicializar? E outros já não. E aí, por que
cada um tem os seus motivos para ser ou não contra, né? No caso do advogado, além do eventual desconhecimento, que é uma coisa ainda comum no Brasil, todo mundo que tem mais de 30 anos, mais de 25 anos, 27, 28 anos, não teve isso na graduação, para o começo de conversa. Agora se ouve falar e nem todas as faculdades também oferecem, né? Então nessa idade mais baixa, às vezes tiveram, às vezes. Então na verdade a pessoa pensa que, primeiro não conhece, segundo quando ela raciocina, como é que é? Vai ter vou conversar com outro lado, fazer um acordo, como é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar, sei lá, o advogado brasileiro não é acostumado a cobrar por hora como o americano. Então, às vezes, ele não consegue nem cobrar, sei lá, 2, 3 horas de serviço que ele tem. Às vezes a pessoa acha, doutor, resolveu, que bom, muito obrigada. Não tem nada que pagar. Ela acha que aquilo não é trabalho. Trabalho é entrar com ação, é fazer cursos, etc. As partes acham isso, o advogado também não sabe muito como mostrar que aquilo é trabalho, não sabe muito como cobrar. Ele, no fundo, também acha isso. Também acha que ele está dando um tiro no pé se ele fizer isso. E, então, o que falta é mudar. Olha, primeiro saber cobrar. Vai ser menos? Claro que vai ser menos do que se ele fizesse 500 mil peças, 500 mil audiências, tentações orais. Vai ser menos. Só que daí ele resolveu o problema daquele cliente, aqui ele traz mais 3. Então, em vez de ele ter um, que ele vai sugar até o fim aquele cliente, né? Cada peça processual, a cada ato processual, não, ele vai ter 4, 5 que vão ser menos atos processuais, mas ele não vai ganhar menos por causa disso, né? Essa visão é que falta. Mais casos e mais soluções, né? Um número pequeno de casos que se estendem. Porque o advogado tem medo de perder trabalho e perder dinheiro. O advogado que vai. Cada um tem. O promotor que está lá premido com muito do processo, ele tem que fazer essa escolha. Calcula quantas horas ele vai gastar, né? E não existe, e ele não pensa no trabalho que ele vai dar para o judiciário. O judiciário não é problema dele. Então tem tudo isso, né? O advogado público, para ele pedir uma autorização para fazer um acordo também, você pensa que é mora? Não é. Então, porque não existe esse fluxo, né? Não é que eu falei para vocês que faltam normas. A Procuradoria do Banco Central, a minha carreira, não tem norma nenhuma sobre celebração de transações. Eles chamam de acordo parcelamento. Parcela lá, não abre mão de dizer nada e chama isso de acordo. Não é acordo, parcelamento. É a única coisa que a gente tem norma. Significa que nunca se reconhece procedente pedido, nada disso? Não, isso acontece, mas é mediante 500 mil autorizações. Tem que passar por Raimundo e todo mundo, né, subindo na hierarquia até o procurador-geral, normalmente. E aí isso dá trabalho. Aí a pessoa, a não ser aquela muito convicta, não, isso aqui temos que reconhecer, temos que fazer o acordo. Aquela que é a regra, né? Ele quer fazer o trabalho no menor tempo possível, sabendo se ele vai ser questionado ou não vai ser questionado. Ele pega, esse caso aqui tem um igual, contestação, toca. Contesta automaticamente. São esses os problemas reais, entendeu? Você tem que ter critério para medir, a gente teria que ser avaliado, avaliação de risco, a gente teria que ser avaliado em relação aos casos, igual, se a pessoa celebra um acordo, ela corre o risco de ser questionada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Se ela não celebra, e depois o Poder Público vai pagar algo que era óbvio, desde o início do processo que ele teria que pagar, e vai pagar muito mais por causa dos juros, ninguém vai questionar isso. Ele não vai ser questionado pela omissão. Então, o sistema está todo errado. A forma de medir produtividade está errada, entendeu? Então, a questão do judiciário também tem os sistemas dele de medir produtividade que geram distorções. O magistrado conduzir uma mediação ou que dê uma sentença qualquer, extinguindo sem julgamento de mérito, até onde eu sei, isso não mudou. Agora é a mesma coisa na produção, certo? Então, as pessoas fazem isso por amor à camisa, muito amor à camisa. Só que esse amor à camisa não é só um componente individual, porque tem esse componente do número de casos também. Nem sempre dá para ter amor à camisa, né? Eles selecionam um ou outro, porque tem essa questão do volume de trabalho. Então, é complexo. No âmbito do executivo,
muitos desses problemas que ocorrem seriam prevenidos se a consultoria jurídica estivesse mais presente, que é outra função da advocacia pública, não é só contencioso, não é só defender juízo, entrar com ação, defender. Temos a consultoria jurídica, que é subutilizada na prática. É subutilizada. O Poder Executivo pergunta quando quer, o advogado público também não costuma ir atrás, né, de participar de construção de política pública, em regra, não é a postura mais comum. Então, tem todo um quadro aí a ser trabalhado para viabilizar isso aqui, sabe? Peguei um pedacinho, né, para falar assim como é que pode ser. Pessoal, acho que agora nós deveríamos, né? São 9 horas da noite, né? Eu acho que todo mundo está com fome. Isso. Eu acho que aí alguma eventual pergunta acho que pode ser feita para. O e-mail está aí. Isso, o e-mail está aqui, tá? Eu agradeço o horário, né? Porque, como disse, viu, Luciana, a gente tem só te agradecer e querer. São 9 horas da noite, as pessoas estão aqui querendo perguntar e ainda querendo participar. Muito obrigada, é um prazer conhecê-la, né? E aqui a gente vai continuar com muitas parcerias, você pode ter certeza. Legal. Gente, muito obrigada.